Graças a Paz, irmãos. Estamos dando prosseguimento à nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2017, domingo, estaremos lendo 4 capítulos. Capítulo 32, 33 e 34 de Deuteronômio e capítulo 1 de Josué. Então, eu queria convidar você nessa manhã, ou na hora que for mais cômodo para você fazer a leitura bíblica e acompanhar esse vídeo, abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, nós vamos ler juntos. Deuteronômio capítulo 32 está escrito: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos das muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o, e como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de rebanho com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum, deu coices, engordastes, engrossaste, e de gordura te cobriste, e depois a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais, esqueceste-te da rocha que te gerou, e em aquecimento pusestes o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim à criança que mama, como ao homem de cães. Eu disse,
por todos os cantos o espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não entranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e nele não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são as uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo? Selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensareis aos meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta é a palavra, essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Ó, e se recolheu aos seus povos. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra de diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, que os seus homens sejam numerosos. Isto é o que disse de Judá, e disse, ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos.
E de Levi disse: teu Tumim e o teu Urim são para o teu amado, porque tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca o vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram teu concerto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, meteram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e abra as suas mãos, e a obra das tuas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e aborrecem, que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho, com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção vinha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita com a leoa e despedaça o braço e alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor aos seus juízos para com Israel. E de Dan disse: ganha um leãozinho, saltará de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o meio-dia. E de Azé disse: bendito é Azé com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, a tua força será com os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Ó Deus eterno, o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os seus braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti, e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara.
nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e todo o povo a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso grão fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como vós e eles também possuam a terra que o Senhor, a vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e a possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, terminamos a nossa leitura bíblica de hoje, domingo. Amanhã continuaremos a nossa leitura a partir do capítulo 2 de Josué. Então, queremos agradecer a Deus. Já vencemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E então, a partir de agora, nós entramos nos livros históricos do Antigo Testamento e dia a dia estaremos dando a nossa caminhada para conhecer mais a palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus permitir.